Olá, tudo bem com você? Você se preocupa com a sua linguagem corporal quando fala em público? Já parou para pensar que alguns dos gestos que você faz diante de uma plateia, seja no ambiente físico ou virtual, ou mesmo no dia a dia, conversando com as pessoas, estão associados à mentira? E por que saber isso é importante? Porque pode comprometer a credibilidade da sua comunicação. Pode comprometer, inclusive, a sua imagem como profissional. Se você se interessa por esse assunto, fique comigo e assista esse vídeo até o final, que eu vou revelar quais são os gestos ligados à mentira. Mas antes de falar sobre esse assunto, quero chamar a sua atenção e dizer que a leitura da linguagem corporal deve ser considerada sempre o contexto da situação. Por isso, fique sempre atento a isso e não tire conclusões precipitadas. Vamos então saber quais são esses 5 gestos relacionados à mentira? Você já deve saber que a nossa comunicação é transmitida também de forma não verbal e algumas pesquisas apontam que nosso corpo é responsável por cerca de 80% da nossa comunicação. As palavras podem até enganar, mas o corpo sempre revelará a verdade, ou seja, vai revelar nossos pensamentos e sentimentos. Alguém disse que o corpo traduz a alma para o que é visível. Por exemplo, é fácil saber que uma pessoa não tem autoconfiança ou se encontra insegura diante do público quando se apresenta com uma postura um tanto encurvada, voz não firme e hesitante. Por essa razão, é muito importante você atentar para a sua linguagem corporal transmitida não apenas pelos gestos, mas por meio da postura, expressões faciais, aparência, movimentação e pela maneira como você fala. Porque isso pode afetar a confiança das pessoas em relação àquilo que você estará repassando-lhes, principalmente na ocasião de uma apresentação em público. Nesse vídeo você vai aprender alguns gestos associados à mentira e que as pessoas fazem sem ter a mínima consciência deles. Então, vamos conhecer quais são esses gestos? O primeiro gesto associado à mentira é tapar a boca com a mão. Por exemplo, assim. Às vezes, esse gesto é feito com o punho sobre a boca, mas transmite a mesma mensagem inconsciente de que você quer reprimir as palavras, geralmente enganosas, que estão sendo ditas naquele momento. Se uma pessoa ou você mesmo estiver fazendo esse gesto, é um aviso de que pode estar mentindo. Também, se você estiver falando e visse alguém fazendo esse gesto, a chance de ela pensar que você está escondendo algo. Nesse caso, se você estiver falando em público, por exemplo, deve perguntar se alguém tem alguma dúvida ou pergunta sobre o assunto que você estiver abordando. Essa é uma maneira de fazer com que essas pessoas falem. Já pensou você chegando diante do público e falando: pessoal, hoje eu estou muito contente de estar aqui com vocês? O segundo gesto associado à mentira é tocar o nariz. Como esse gesto é praticado? Pode ser com um leve toque no nariz ou pequenas esfregadas embaixo dele. No que se refere a gestos, como eu disse antes, você deve ver o contexto da situação, porque pode ser que a pessoa esfregue o nariz por estar resfriada por alguma alergia. De qualquer forma, é melhor evitar esses gestos porque nenhum deles é elegante diante de uma pessoa, principalmente diante de uma plateia. Quando a pessoa mente, a pressão arterial aumenta na região do nariz, liberando substâncias que geram entumecimento do seu tecido. A pressão faz formigar as terminações nervosas do nariz, causando o ato repentino de esfregar para aliviar a coceira. Esse fenômeno é conhecido também, veja só, como efeito Pinóquio. Isso mesmo, aquele boneco de madeira muito conhecido pelas mentiras que contava. Já pensou você chegando e dizendo: boa tarde a todos? Segundo dados da minha ampla pesquisa, realizada entre pessoas sobre o medo de falar em público, sobre o nariz eu tenho uma pequena história e não é toque leve não, nem esfregadas.
Uma vez eu estava conversando com um colega de trabalho e ele simplesmente pôs o dedo na narina e fez a faxina na minha frente. Ele nem se importou porque fez daquele gesto de maneira inconsciente, sem perceber. Claro, se ele estivesse em plena consciência, jamais faria aquilo em público. Coçar é uma coisa comum. Às vezes, falando em público, as pessoas coçam a cabeça e, às vezes, outras partes do corpo também. O terceiro gesto ligado à mentira é esfregar os olhos. Você lembra quando era criança e se deparava com algo que não queria ver? Automaticamente levava as mãos ao rosto, tapando os olhos. Agora, como adulto, quando não quer olhar para algo desagradável, você apenas esfrega os olhos. É uma maneira de o cérebro tentar bloquear as coisas enganosas que a pessoa vê, que tem dúvidas ou que causam desagrado. Ou ainda, uma forma de evitar olhar a pessoa para a qual está mentindo. Nesse particular, as mulheres são mais sutis em relação a esses gestos, ao contrário dos homens, que têm muito mais energia ao esfregar os olhos. Agora imagine você chegando a uma apresentação e falando: estou muito feliz de rever todos vocês. O quarto gesto no rol da mentira é pegar na orelha. Imagine uma vez que você esteja falando a alguém o seguinte: você ficou feliz com o presente que ganhou? E a pessoa lhe responder: sim, muito feliz mesmo. Nesse exemplo, há grande probabilidade de a pessoa estar mentindo. É uma tentativa inconsciente de a pessoa bloquear as palavras que está ouvindo. Mas o gesto de pegar a orelha também tem outros significados interessantes e muito úteis para você saber. Quando você estiver conversando, pode ser um indício de que a pessoa já ouviu o suficiente e não deseja mais ouvir nada mais. Também pode ser uma demonstração de ansiedade. O quinto e último gesto do rol da mentira é coçar o pescoço. Já pensou naquele político, ex-deputado, nada fiel aos interesses do povo, que na época das eleições sai pelas ruas pedindo votos? Você topa com ele e pergunta: muitos projetos para o bem do povo, deputado? Ainda com muita energia para lutar pelo povo? Ele responde na maior cara de pau: sempre lutei e continuarei lutando pelo povo. O povo em primeiro lugar. Em resumo, empregue os gestos de forma sempre natural e consciente e fique atento para evitar em suas conversas ou apresentações em público os gestos aqui comentados. E aí, você se lembra se fez algum desses gestos em alguma apresentação em público? E nas conversas do dia a dia, já viu alguém fazendo? Coloque aí seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. E não se esqueça de lembrar de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um grande abraço e fique sempre com Deus.